Senhoras, senhores, é um prazer estar aqui. Rio de Janeiro é minha terra natal, não é sempre que eu tenho a oportunidade de voltar para cá, então agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade. Deixa eu contar os 15 minutos aqui, para ter certeza que eu estou dentro. Agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui, ter a oportunidade de ver essas histórias incríveis e ter a oportunidade também de compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência e da nossa visão do futuro. E, particularmente, como a gente está construindo essa visão. A Embraer, eu acho que é bem conhecida da maioria das pessoas aqui. A Embraer X tem um quê de novidade, então eu vou começar por aí falando um pouquinho da nossa história. A Embraer está comemorando esse ano meio século de vida, e ela começou com um DNA de inovação. A Embraer começou fazendo e produzindo avião no país quando não se fazia bicicleta aqui ainda. E a gente teve a audácia, a ousadia de continuar sendo inovador e ser bem-sucedido num mercado extremamente competitivo. A gente hoje, metade da receita da Embraer, mais ou menos, vem de produtos com menos de 5 anos. Então, a inovação para a gente é essencial. E uma coisa que não muita gente sabe, mas no mundo hoje, e nesse século, ninguém desenvolveu e produziu e certificou tantos modelos de aeronave quanto a Embraer. Nenhuma outra empresa no mundo. Mas o mundo está mudando cada vez mais rápido, de maneira cada vez mais disruptiva. Isso é particularmente desafiador para uma indústria que é extremamente conservadora. A gente normalmente associa a aviação à tecnologia, a novas tecnologias, mas a indústria aeroespacial é extremamente conservadora e com ciclos muito longos. Então, como é que a gente traz essa cultura de inovação disruptiva, de mexer mais rápido, de tentativa e erro, para uma indústria conservadora? A gente, com certeza, não vai botar alguém dentro de um avião para tentar e errar. Mas, quando se fala de negócio, de tentativas, tem muita oportunidade. E a Embraer X faz parte dessas iniciativas. O X da Embraer X significa exponencial. Ela foi criada para isso, para achar oportunidades de crescimento exponencial, para achar oportunidades de criar uma ruptura no nosso negócio antes que alguém mais o faça. E a gente faz isso através de 3 pilares. A Embraer é parte do nosso nome e parte do nosso DNA. A Embraer X vai continuar na Embraer, tá? Vai continuar com essa nova reinvenção da Embraer. A Embraer X continua como parte da Embraer, capitalizando em todo o conhecimento que foi desenvolvido nesses últimos 50 anos. Mas o mundo está mudando, então a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa estar mais perto, interagir com esse mundo de inovação disruptiva. E esse é o segundo pilar. O primeiro pilar é a Embraer, o conhecimento da Embraer. O segundo pilar é estar próximo dessa inovação disruptiva. Nos principais lugares do mundo, eu concordo 100% com você, inovação não está limitada por fronteiras. Então a gente está lá, está no Vale do Silício, está em Boston, vai estar na China, está no Space Coast nos Estados Unidos e está, claro, aqui no Brasil. Eu, particularmente, tenho feito bastante a ponte aérea Vale do Paraíba, Vale do Silício. E a gente está aprendendo muito com o Vale do Silício, com essa mentalidade de startup, e faz parte da nossa missão trazer isso para dentro da empresa. E o Vale do Silício está aprendendo bastante com a gente também, e com essa mentalidade aeroespacial, de conhecer, de pensar, de parar na hora que é para parar também. Então está sendo um aprendizado de 2 lados muito rico. Mas eu adoro tecnologia. Essas novas tecnologias, bacana pra caramba. Eu sou nerd pra caramba, adoro falar de tecnologia, mas tecnologia é um meio, não é um fim. E o terceiro pilar, na verdade, é o primeiro. São vocês, nós, as pessoas. Você está usando tecnologia para resolver o quê? Para endereçar que necessidade das pessoas. E esse eu acho que é um dos principais motos, uma das principais razões da criação da Embraer X. Realmente colocar as pessoas e os problemas a serem resolvidos em primeiro lugar. E quando a gente olha na necessidade das pessoas, é legal fazer um paralelo com a nossa experiência, né? Quando a gente começou a falar de internet a bordo, conectividade, no nosso segmento de aviação, 1, 2 horas de voo, para quê? Você espera antes de receber um e-mail, né? Você pode esperar uns 2 minutos. Agora, é um direito divino. Quem tem filho ou neto pequeno, você comentou da tua neta, tenta manter a tua neta 2 horas sentadinha longe de um tablet, ou meu filho, eu tenho um filho mais ou menos da mesma idade, é um desafio. Então, as pessoas esperam estar conectadas. Então, isso, numa indústria de ciclo longo,
é um desafio por si só, porque lá atrás você tem que pensar como que vai ser a jornada, o passageiro do futuro, mas mais do que isso, as pessoas mudaram o jeito de interagir com o mundo. Essa mudança cultural é muito forte. As pessoas se acostumaram com a internet, de ter informação, conteúdo, na ponta dos dedos. E conteúdo indo de A para B, de maneira simples, transparente, barata. A nossa visão para o futuro é trazer isso para o mundo físico. Imagina uma internet de mobilidade. A gente fala muito de Internet of Things. Imagina uma internet de mobilidade. Pessoas e objetos indo de A para B, de maneira simples, transparente, barata. E não é uma coisa só que vai criar isso. É todo um ecossistema. Pensa quanto mobilidade é importante e quanto a aviação ajudou na mobilidade. Ontem eu estava lá em São Paulo, levei levei alguns minutos, levei bem menos de uma hora para chegar aqui, no Rio. E demorei mais tempo para chegar do aeroporto na minha casa. Então, quando você olha a mobilidade e olha a necessidade das pessoas, a gente tem que entender onde é que estão os pontos de dor. Mobilidade urbana é um exemplo, né? E eu vou falar nossa visão para o futuro, e isso faz parte dos nossos projetos. Na tela ali aparece um pouquinho do que a gente está pensando lá para frente. Mas se você pegar o exemplo do Rio, hoje em torno de 40 bilhões de reais por ano são gastos por conta do prejuízo do trânsito, entre combustível, entre a manutenção e entre o tempo das pessoas. E o carioca passa mais ou menos uns 7 dias por ano preso no trânsito. Isso não é no carro, isso é só o tempo que você passa a mais por causa do trânsito. E aí que vem a ideia, por que não voar sobre esse trânsito todo, né? Isso não é uma ideia nova. Muito antes dos Jetsons, o Santos Dumont, lá atrás, no começo do século passado, ele voava por Paris com o dirigível dele para ir para festas, voltar para casa. Então, absolutamente não é uma ideia nova. E não tem uma solução sozinha para resolver mobilidade urbana. Não tem uma bala de prata. Não tem, legal, vamos fazer isso e vamos resolver o problema do trânsito da cidade. De maneira nenhuma. O trânsito da cidade só tem tendência a piorar. O mundo está ficando mais urbano, a gente espera que até 2050 a mancha urbana cresça em pelo menos mais 3 vezes e meia, e que 70% da população mora em cidades. Então é um problema que só vai se agravar. E você precisa de todo tipo de solução de maneira integrada. É o VLT, é o metrô, é o patinete, é a bicicleta, é o carro autônomo e, por que não, o carro voador. De maneira integrada. Não é só o veículo, é a infraestrutura, é a energia que tem que estar lá. É todo o ecossistema que tem que ser criado. E esse ecossistema novo abre portas incríveis e oportunidades incríveis. A Morgan Stanley estima um mercado de mobilidade aérea urbana em torno de 1,5 trilhões de dólares até 2040. A BCG fala em 200 mil veículos, num período até mais curto. Mas, mesmo que a gente não passe para o mundo dos Jetsons, e a gente realmente não acha que vai ter uma solução, ou todo mundo vai deixar o carro na garagem para voar de A para B, mas pensa você um dia, de vez em quando, tendo a oportunidade de, ok, hoje é o aniversário do meu filho, eu quero estar mais cedo em casa, eu posso usar isso. Pensa que 2 reuniões dos 2 lados da cidade, eu quero ir para o aeroporto mais cedo. Tudo isso são oportunidades que criam um segmento completamente novo e traz a aviação para mais próximo das pessoas, no sentido literal até, né? Você realmente está ficando mais próximo do porta a porta. Mas se a ideia não é nova, o que está faltando? Está faltando justamente essa ruptura de tecnologia, de modelo de negócio, que pode possibilitar isso e de uma maneira acessível. A gente tem uma série de tecnologias que estão aparecendo, algumas mais tradicionais da aviação, outras completamente novas, veículos autônomos, mobilidade elétrica, novos modelos de negócio, ride-sharing, Uber, patinete compartilhado. Tudo isso está trazendo a possibilidade de criar uma solução de ruptura. E é um exemplo bem legal de tecnologia de ruptura, porque se você parar para pensar, a história da Embraer reflete um pouco a história da aviação. A gente começou lá atrás com um bandeirante, um tubo-hélice de 10 assentos, de 19 assentos, é o MB-110, por isso que eu falei 100 e 10, mas é um tubo-hélice não pressurizado, pequeno, e a gente foi aprendendo e evoluindo a tecnologia, aos pouquinhos.
Fez o Brasília, que era um turbo-hélice pressurizado de 30, fez o 145, que era um jato regional, que criou uma ruptura no mercado, mas em termos de tecnologia era uma evolução. Lançamos os jets, que misturou a aviação regional com a aviação da mainline. Lançamos recente, agora, entrou em serviço ano passado, o E2, que é a segunda geração dos jets. E todos esses veículos foram cada vez mais sofisticados, mais complexos. E a hora que você olha algumas novas tecnologias, como a mobilidade elétrica, elas não estão prontas para você ser capaz de carregar 100 pessoas por milhares de quilômetros, como você faz com o jet. Não está lá ainda, mas tudo bem. Eu posso carregar poucas pessoas ali pertinho. Eu posso carregar poucas pessoas do Santos Dumont para Tijuca, que foi ontem eu demorei mais tempo do que de São Paulo para cá. Isso é o conceito de ruptura tecnológica. Deixar alguma coisa de lado e usar a tecnologia, o modelo de negócio, para atender a necessidade das pessoas. Então, quando a gente está falando em criar novos veículos, esse tipo de veículo a gente fala com veículo de mobilidade de decolagem vertical, elétrico, né? E ele está mexendo com a necessidade, diretamente na necessidade das pessoas. E não é só o veículo. A gente tem que ter um veículo que é acessível, então é realmente uma mobilidade, não é para poucos, é para gente como a gente. É um veículo que é ambientalmente bom, né? Um veículo 100% elétrico. A ideia é que seja acessível. Quando eu falo acessível, não é só em questão financeira, é para ser também, mas para qualquer tipo de pessoa. Alguma coisa simples, intuitiva, que seja fácil às pessoas. As pessoas têm medo de voar. Então, que você tenha, de novo, olhando, botando as pessoas em primeiro lugar. Como é que essa pessoa se sente bem em voar nisso? E algo que seja bom para a comunidade, né? Eu falei da questão da emissão, questão de ruído, é uma grande limitação a voos de helicópteros em muitas cidades. Nova York diminuiu 20% nos últimos 2 anos, por limitações da comunidade. Então tem que ser algo que é bom para a comunidade como um todo, que vai trazer aquela opção, mais uma opção de mobilidade, que é o que a gente realmente acredita. E tem muitos desafios. E onde tem desafios, tem oportunidades. Um outro exemplo, São Paulo é limitado a 6 helicópteros de cada vez ali na área central por questões de tráfego aéreo. É um gargalo. Coincidentemente, ou não, temos uma empresa de tráfego aéreo que está endereçando esse problema também. Mas tem uma série de outras questões do ecossistema. Energia, a bateria em si, como carregar a bateria. O motor elétrico é tudo de bom para aviação, é simples, é leve, barato. Bateria nem tanto, não é um jeito muito eficiente de carregar energia, mas tem um monte de novas tecnologias e novas ideias entrando. E aí que eu ia deixar meu pensamento sobre inovação, né? Inovação dificilmente se faz sozinho. Inovação é principalmente colaboração, é cocriação. São empresas, são startups, são novas ideias, são empresas tradicionais, são órgãos do governo, todo mundo trabalhando junto para pensar no processo todo, no ecossistema, e como a gente traz uma solução completa juntos. Então, acho que o meu pensamento final é principalmente esse. Convidar todos vocês a pensar nisso e se juntar. E como a gente pode colaborar para criar novas soluções. A gente vê um futuro muito promissor para a Embraer, mas acho que para o Brasil, a gente está falando bastante do Brasil, e para o mundo de um modo geral. E eu particularmente, eu sou apaixonado por mobilidade, acredito muito nesse tipo de ideia, e de novo, é juntando essas coisas. Né? Vocês dois falaram de geração de energia, absolutamente necessário para esse tipo de ecossistema, e está aí, as soluções estão aí fora. Vamos procurar, vamos nos juntar e vamos em frente. Obrigado, André. Só fiquei com uma dúvida aqui. A Embraer tem plano de desenvolver, P&D já sendo desenvolvido nessa linha de mobilidade urbana, da forma como você colocou? Absolutamente sim. Mais do que isso, a gente tem um projeto de um veículo. Tá? A gente tem... Uma das inovações disruptivas foi uma parceria, inclusive, com a própria Uber, que para a gente foi algo totalmente inovador, porque já não é uma parceria tradicional, não é uma relação de cliente e fornecedor, é uma relação de parceria. Nós estamos desenvolvendo um veículo de mobilidade elétrica, é o chamado eVTOL, esse segmento, Electric Takeoff and Land,
que é um segmento completamente novo para a aviação. Então, sim, estamos desenvolvendo, temos um projeto, é mais do que puramente P&D, é um negócio, é uma fronteira de negócio para a gente. Estamos desenvolvendo sistemas de controle de tráfego aéreo, estamos desenvolvendo várias partes do ecossistema. O veículo tem sido o carro-chefe, né? A gente tem falado disso um pouco pelo mundo. Está numa fase já de desenvolvimento. Eu falei de startups, falei de parcerias com órgãos monetários, parcerias com investimento também são muito bem-vindas, né? E a gente espera que pela metade da próxima década tenha uma solução real. Já temos times engajados desenvolvendo, então está além do pré-competitivo, já está na fase de desenvolvimento mesmo. Tá, obrigado, fantástico, né?